Lição 91, do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. Milagres são vistos na luz. Comentário. As 20 lições dessa próxima série compartilham o mesmo tema, embora expresso de formas diferentes, refletindo a forma musical do tema e variações. O tema é o contraste entre o ser egóico e o verdadeiro ser, e a lição 91 se focaliza no poder de nossas mentes de escolherem entre a interpretação do ego sobre a nossa identidade, um ser pecador, culpado e amedrontado, e o lembrete do Espírito Santo de quem somos como Cristo. Outro aspecto desse tema é que, uma vez que nosso ego está diretamente manifestado no corpo, nós, em última instância, mudamos essa identificação para o espírito, que é o nosso ser. O título da primeira lição nessa série expressa seu tema do milagre, cuja escolha é a causa que leva à visão, o efeito. Nós somos lembrados de que a visão não tem nada a ver com os olhos do corpo, mas com um estado mental que é alcançado escolhendo Jesus como nosso professor. Portanto, nós percebemos o mundo através das lentes do perdão, em vez de através dos julgamentos do ego. Citação. É importante lembrar que milagres e visão vão necessariamente juntos. Comentário. Eu mostrei antes que milagre, no Um Curso em Milagres, pode ser mais bem definido como uma correção da percepção falsa, não tendo nada a ver com qualquer coisa externa. Ele muda nossa maneira de ver o mundo, separação, diferenças, ataque e corpos, para a visão que Jesus tem do mundo como uma sala de aula que nos oferece oportunidades de aprendermos o perdão. Portanto, o efeito imediato de escolher o milagre é essa nova forma de ver, o significado da visão. Citação. Isso precisa ser repetido e repetido frequentemente. Comentário. A razão óbvia é que nós aprendemos e reaprendemos que o que o ego tem ensinado é verdade. Consequentemente, é necessário concentração e vigilância para reverter um sistema de pensamento tão diligentemente construído que formou a base da nossa existência. A seguinte passagem, parte da qual já examinamos, elabora o aprendizado excessivo do nosso ego e a necessidade de aprender com um professor diferente, cujas lições não podem falhar. Citação. O que ensinaste a ti mesmo é um feito de aprendizado tão gigantesco que chega a ser, de fato, incrível. Ninguém que compreende o que aprendeste, como o aprendeste cuidadosamente, e as dores pelas quais passaste para praticar e repetir as lições incessantemente, em todas as formas que podias conceber, poderia jamais duvidar do poder da tua capacidade de aprender. Não existe no mundo poder maior. O mundo foi feito por ele e mesmo agora não depende de nenhuma outra coisa. As lições que ensinaste a ti mesmo foram tão super aprendidas e fixadas que elas se erguem como cortinas pesadas para obscurecer o simples e o óbvio. Agora, o teu antigo superaprendizado permanece implacável diante da voz da verdade e te ensina que as suas lições não são verdadeiras. São por demais duras de se aprender, por demais difíceis de se ver e por demais opostas ao que é realmente verdadeiro. Apesar disso, tu as aprenderás, pois aprendê-las
é o único propósito que o Espírito Santo vê em todo o mundo para a tua capacidade de aprender. As suas simples lições de perdão têm um poder muito maior do que as tuas, porque te chamam a partir de Deus e do teu ser. Texto, capítulo 31. Um dos meios que Jesus usa para reverter o superaprendizado dos ensinamentos do ego são essas lições do livro de exercícios, que nos impelem a praticar, praticar e praticar o que ele nos pede para aprender. Citação. Essa é uma ideia central no teu novo sistema de pensamento e na percepção que ele produz. Comentário. Jesus está explicitamente nos mostrando que ele está nos ensinando uma nova forma de pensar. Quando aceita, temos uma nova forma de ver. Novamente, essa percepção não está enraizada em uma mudança externa, mas na mudança de professores na mente. Citação. O milagre está sempre aqui. A sua presença não é causada pela tua visão. A sua ausência não é um resultado do teu fracasso em ver. Comentário. Novamente, a visão é o efeito e o milagre é a causa. A correção que ela traz está sempre em nossas mentes através da presença do Espírito Santo. O problema é que nós escolhemos não nos beneficiar da sua correção amorosa, escolhendo, em vez disso, acreditar que a nossa individualidade é a verdade, levando inevitavelmente à crença de que a unicidade é o inimigo. Citação. Só a tua consciência dos milagres é afetada. Tu os verás na luz, não os verás no escuro. Comentário. Lembrar que o milagre é uma correção esclarece essa passagem. Nossa escolha de não aceitá-lo não significa que ele se foi, mas simplesmente que nós fomos embora. Quando nosso tomador de decisões vaga por aí, nós não reconhecemos mais a correção, porque olhamos no lugar errado. Seguindo a bolinha saltitante do ego, você se lembra da bolinha saltitante de Mitch Miller? Terminamos no mundo, continuamente, buscando soluções onde o ego nos levou. Não mais identificados com a mente, olhamos para a escuridão do mundo, buscando respostas que nunca poderemos achar, uma vez que milagres são vistos apenas na luz de perdão da mente, a escolha guardada para nós pelo Espírito Santo. Citação. Para ti, então, a luz é crucial. Comentário. Para repetir esse pensamento importante, a luz não tem nada a ver com o físico, incluindo auras ou qualquer outra expressão psíquica. Em Um Curso em Milagres, a luz é equacionada à correção do Espírito Santo, a expiação, o perdão e o milagre. É por isso que ela é tão crucial para nós. É a saída do inferno sombrio de culpa do ego. Citação. Enquanto permaneces na escuridão, o milagre permanece sem ser visto. Assim, ficas convencido de que ele não está aqui. Comentário. Quando estamos imersos no sistema de pensamento de escuridão do ego, parece que não existe correção, nem Jesus ou o Espírito Santo. E Um Curso em Milagres é uma mentira. Parece que tivemos sucesso em construir barricadas contra o milagre, fazendo com que nossa identificação falsa, primeiro em pensamento
e depois no corpo, seja verdadeira. Na realidade, foi por isso que fizemos o mundo, para prover evidências que confirmassem que estamos certos e o Espírito Santo está errado, demonstrando de forma convincente que a separação foi alcançada de verdade. Citação. Isso decorre das premissas das quais vem a escuridão. Comentário. A escuridão é equacionada ao sistema de pensamento do ego, encontrado na premissa de que a separação de Deus é um fato. Além disso, o ego nos diz que, quando nos separamos, Deus foi destruído. Se ele é a perfeita unicidade e completeza, não pode ser separado e continuar sendo quem ele é. Portanto, se nós acreditamos que o impossível aconteceu e parecemos ser as testemunhas vivas desse, entre aspas, fato, Deus não pode ser a perfeita unicidade e completeza. Portanto, ele deixa de ser Deus, e como ele pode ser conhecido se não está lá? Essa, incidentalmente, é a fundação do argumento ancestral, sofista, de que a verdade não é absoluta, mas relativa. A verdade agora pode ser qualquer coisa que alguém escolha, pois a verdade absoluta não existe mais. Citação. A negação da luz conduz ao fracasso em percebê-la. O fracasso em perceber a luz é perceber a escuridão. Nesse caso, a luz é inútil para ti, embora esteja aqui. Comentário. Se nós equacionarmos a luz a Jesus, ao Espírito Santo, ao um curso em milagres, e não a nós mesmos, eles serão inúteis para nós, porque nós não fomos incluídos. Nós nos separamos da verdade e estamos teimosamente convencidos de que estamos certos. A escuridão reina suprema, porque a luz não está em lugar algum para ser vista. Citação. Tu não podes usá-la, porque a sua presença é desconhecida para ti. E a aparente realidade da escuridão faz com que a ideia da luz seja sem significado. Comentário. Esse é o propósito ao qual o corpo e o mundo servem: tornar a escuridão da separação real. A crença do ego no significado da escuridão e na falta de significado da luz torna impossível, portanto, conhecer a presença da luz. E uma vez que acreditamos ver a escuridão, a luz e o seu significado se foram. Citação. Ser informado de que o que não vês está presente soa como insanidade. É muito difícil te convenceres de que é insanidade não ver o que está presente e, ao invés disso, ver o que não está. Comentário. De novo e de novo, vemos Jesus usando essa definição clássica de psicose. Entre os sinais clínicos indicadores de doença mental estão as alucinações visuais e auditivas. Esse é ainda outro exemplo de Jesus, gentilmente nos dizendo que nós somos insanos. Mais uma vez, nós vemos a natureza proposital do mundo e do corpo e sua importância estratégica no plano do ego para nos manter em um estado sem mente. O corpo testemunha a realidade aparente do, entre aspas, que não está lá, enquanto, entre aspas, o que está lá não pode ser visto.
Esse é o significado da seguinte passagem do texto. Citação: Quando fizeste com que foste visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro veio a ser invisível para ti. No entanto, não pode ser invisível em si mesmo, pois o Espírito Santo o vê com perfeita clareza. É invisível para ti porque estás olhando para uma outra coisa. Texto, capítulo 12. Comentário: é o corpo que nos capacita a olharmos para, entre aspas, alguma outra coisa e acreditar que ela está lá. Citação: não duvidas de que as imagens que eles te mostram são a realidade. A tua fé está na escuridão e não na luz. Comentário: Jesus discute a fé em grande extensão no texto, no contexto do poder do tomador de decisões na mente de colocar sua fé em qualquer coisa que acredite ser verdadeira, o ego ou o Espírito Santo. A fé, então, é neutra. Nós escolhemos acreditar nos ensinamentos da separação do ego ou colocamos nossa fé na mensagem de Jesus sobre sua natureza ilusória. Se a nossa fé estiver na escuridão, vamos acreditar que ela é verdadeira. Se estiver na luz, essa será nossa crença. A seguinte passagem resume nossa escolha pela falta de fé, a crença em ilusões. Citação: cada situação em que te achas não é senão um meio de realizar o propósito estabelecido para o teu relacionamento. Se a vês como qualquer outra coisa, estarás sem fé. A falta de fé é a serva da ilusão e totalmente fiel à sua senhora. Usa-a e ela te carregará diretamente às ilusões. Não aceites a ilusão de paz que ela te oferece, mas contempla a sua oferta e reconhece que é ilusão. Texto, capítulo 17. Comentário: para fazer novamente essa afirmação importante, é o propósito do corpo, desde o seu início no sistema de pensamento do ego, nos fazer acreditar que a ilusão é a realidade e a realidade é a ilusão. Nossa fé, portanto, é colocada no nada. No entanto, permanecemos inconscientes da falta de fé da nossa decisão. Citação: como isso pode ser revertido? Para ti é impossível, mas não estás sozinho nisso. Comentário: o você, como sempre, é o tomador de decisões. Essa não é uma reversão que conseguimos por nós mesmos. A ação que começou com a separação quando fomos tentados a estar à parte de Deus. Nossa decisão de nos separar é corrigida pela mudança em nossa identificação com o ego para com o Espírito Santo. Esse é o significado de, abre aspas, não está sozinho nisso, fecha aspas. Em outras palavras, existe outro sistema de pensamento e outro professor que pode nos ajudar. O propósito dessas lições é facilitar a aceitação dessa ajuda. Citação: os teus esforços, por menores que possam ser, contam com apoio forte. Comentário: isso é um eco ao tema familiar de um pouco de boa vontade, que é tão importante no texto. Jesus diz: o instante santo é o resultado da tua determinação de ser santo. Preparas a tua mente para ele,
apenas na medida em que reconheces que o queres acima de todas as outras coisas. Não é necessário fazer mais. Na verdade, é necessário que reconheças que não podes fazer mais. Não tentes dar ao Espírito Santo aquilo que ele não pede, ou estarás adicionando o ego a ele e confundindo os dois. Ele só pede pouco. É ele que adiciona a grandeza e o poder. O instante santo resulta sempre desse pouco de boa vontade, combinado com o poder ilimitado da vontade de Deus. Texto, capítulo 18. Comentário. Não somos solicitados a fazer uma grande coisa, como ensinar as lições do Espírito Santo, mas apenas a escolhermos a Ele como nosso professor, como uma expressão da nossa pouca boa vontade. Nem mesmo somos solicitados a aprender suas lições, pois isso virá depois. Jesus nos pede apenas para reconhecermos que estivemos errados em nossa escolha de professor e para entendermos que existe outro alguém em nossas mentes a quem podemos ir. Conforme nosso medo diminui e nós escolhemos o professor correto, aprendemos suas lições. De início, o pouco de boa vontade expressa o pensamento feliz de que estamos errados. Somos ainda mais gratos por existir alguém dentro de nós que está certo. Esse é o primeiro e talvez o mais importante passo, porque nos leva ao longo do caminho certo. Para usar outra imagem, ele nos coloca na escada certa. Quanto tempo vai levar para chegarmos ao topo não é uma preocupação real, pois só o que é importante é que Jesus nos ajude a encontrar nosso caminho para casa. Encontrá-lo, mais uma vez, significa perceber alegremente que estamos errados sobre o que pensamos que ele era. Citação. Se apenas reconhecesses o quanto é grande essa força, as tuas dúvidas se desvaneceriam. Hoje vamos nos dedicar à tentativa de deixar com que sintas essa força. Quando tiveres sentido a força que faz com que todos os milagres estejam facilmente ao teu alcance, não duvidarás. Ao sentir a força dentro de ti, os milagres que o teu senso de fraqueza escondem saltarão à tua consciência. Comentário. Isso repousa em uma coisa, e apenas em uma única coisa: utilizar o poder da mente para corrigir nosso equívoco anterior de nos identificarmos com a fraqueza do ego. O próximo parágrafo é explícito sobre a distinção entre a mente e o corpo. Reconhecer essa distinção é essencial, pois se não somos um corpo, a única opção restante é que somos uma mente. Perto do fim do texto, como já vimos, Jesus explica nossa simples escolha. Jesus diz: sempre escolhes entre a tua fraqueza e a força de Cristo em ti. E o que escolhes é o que pensas que é real. Simplesmente pelo fato de nunca usares a fraqueza para dirigir as tuas ações, não deste a ela nenhum poder. E à luz de Cristo em ti é dado o controle de tudo o que fazes, pois trouxeste tua fraqueza a Ele, e Ele te deu a sua força em lugar dela. Texto, capítulo 31. Comentário. A força de Cristo repousa em nossas mentes, lembrando quando entendemos que a fraqueza e a vulnerabilidade vêm de termos escolhido o ego como nosso ser, uma decisão que culminou na identificação com o corpo. O milagre é a gentil correção para o nosso equívoco.
Citação: 3 vezes no dia de hoje, reserva 10 minutos, aproximadamente, para um momento de quietude em que tentarás deixar a tua fraqueza para trás. Comentário: conforme a lição progride, nós vemos como Jesus aumenta o tempo que passamos com Ele a cada dia. No início do livro de exercícios, ele pediu apenas 2 minutos, se pudéssemos conseguir isso. Agora, ele sobe esse tempo para 10 minutos, 3 vezes ao dia, e o tempo vai continuar a aumentar. Citação: isso é realizado de modo muito simples ao instruires a ti mesmo que não és um corpo. Comentário: como você instrui a si mesmo? O tomador de decisões ensinando a si mesmo que ele não é um corpo. Portanto, o você que está seguindo as instruções não é o corpo, e o você mesmo que está sendo instruído é o ser que nós acreditamos que somos como uma personalidade. Essa, então, é a resposta à pergunta retórica de Jesus, feita perto do início do texto. Citação: tu podes questionar como isso, perceber que todas as percepções são desnecessárias, é possível enquanto aparentares estar vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? Texto, capítulo 4. Citação: a fé vai para o que tu queres e instruis a tua mente de acordo com isso. Comentário: o tu, novamente, é a parte da mente que escolhe. Nós colocamos nossa fé no ego ou no Espírito Santo, refletindo o desejo de permanecer uma entidade individual separada de Deus ou de retornar ao lar e despertar para nossa realidade como o Filho único de Deus. Citação: a tua vontade continua sendo o teu professor, e a tua vontade tem toda a força para fazer o que ela deseja. Podes escapar do corpo se assim escolheres. Podes experimentar a força em ti. Comentário: por vontade, Jesus está se referindo ao poder de nossas mentes de escolherem entre o ego e o Espírito Santo. Temos visto esse uso antes, e ele esclarece a importância de recorrer à vontade de desfazer a usurpação da vontade de Deus feita pelo ego. A fraqueza do ego não é páreo para a força de Cristo, que o Espírito Santo mantém para nós em nossas mentes, ainda que tentemos escondê-la, substituindo-a pela crença do ego na dominação, mascarada como força. Temos que ser cuidadosos para não tirarmos a sentença 5 fora do contexto. Abre aspas, podes escapar do corpo se assim escolheres. Fecha aspas. Na verdade, não podemos escapar do corpo porque não estamos no corpo. Jesus, na realidade, está nos dizendo que não podemos escapar do corpo porque nós não estamos no corpo. Jesus está realmente nos dizendo que podemos escapar do sistema de pensamento com o qual nos identificamos e no qual aprisionamos a nós mesmos. Esse aprisionamento é expresso na forma quando é projetado no corpo. Portanto, parece, como pareceu durante séculos aos filósofos e teólogos, que realmente estamos aprisionados no corpo. Como, no entanto, podemos estar aprisionados em um corpo que não existe? Podemos estar aprisionados apenas em uma ilusão de um corpo, o que repousa dentro do nosso sistema de pensamento. É a crença da mente na culpa que é a prisão, e se a culpa não for desfeita, permaneceremos para sempre aprisionados.
não importando o que façamos com o corpo. Esse tema é o assunto de, entre aspas, além do corpo, no capítulo 18 do texto, e a seguinte passagem resume seu pensamento central. Citação: Tu te vês trancado em uma cela separada, retirado e inacessível, incapaz de alcançar o exterior, assim como de ser alcançado. Odeias essa prisão que fizeste e queres destruí-la. Mas não queres escapar, deixando-a ilesa, sem a tua culpa sobre ela. No entanto, é só assim que podes escapar. O lar da vingança não é o teu. O lugar que separaste para abrigar o teu ódio não é uma prisão, mas uma ilusão de ti mesmo. Todos já experimentaram o que pode ser descrito como uma sensação de estar sendo transportado além de si mesmo. Se considerares o que esse, entre aspas, transporte realmente envolve, reconhecerás que é uma súbita ausência de consciência do corpo e uma união de ti mesmo com alguma outra coisa na qual a tua mente cresce para abrangê-la. Não existe absolutamente nenhuma violência nessa libertação. O corpo não é atacado, mas simplesmente percebido de maneira adequada. Não és realmente, entre aspas, elevado além dele, ele não pode conter-te. Vais aonde queres estar, ganhando e não perdendo o senso do ser. Texto, capítulo 18. Comentário. Portanto, nós gentilmente alcançamos a fuga da pequenez da fraqueza para a magnitude da força. Citação. Começa os períodos de prática mais longos com essa declaração das verdadeiras relações entre causa e efeito. Milagres são vistos na luz. Os olhos do corpo não percebem a luz. Mas eu não sou um corpo. O que sou eu? Comentário. Essa questão é o problema. Lembre-se, fizemos o mundo e o corpo em primeiro lugar, como um único filho coletivo, para escapar da ira vingativa de Deus que o ego nos disse que está na mente, na realidade. O ego nos disse que nossa independência de Deus foi comprada ao custo do pecado. Nós destruímos Deus e agora ele vai se levantar e devolver o favor. Esse é o terror que o ego colocou na mente de todos e que nos levou para fora da mente, figurativa e literalmente, fazendo o mundo físico, a versão do curso para o Big Bang. A pergunta que Jesus faz é: se você não é um corpo, o que você é? Ler isso cuidadosamente deveria fazer surgir o terror em seu coração, porque você subitamente teria que se voltar para essa pergunta. Quem é você, além dos seus problemas, lista de mágoas, personalidade, cor da pele, sexo, altura, peso, idade, nacionalidade e etc.? Nós, portanto, somos devolvidos ao ponto de partida do Um Curso em Milagres. Nossa habilidade de entender que tudo o que fizemos é falso. Nosso objetivo é dizer que estamos felizes, realmente felizes, por estarmos errados. O milagre é o meio através dos quais chegamos a reconhecer nossa escolha equivocada, feita não no corpo, mas na mente, e então corrigida ali. Citação. A pergunta que conclui essa declaração é necessária para os nossos exercícios de hoje. Comentário. Ao atravessarmos o livro de exercícios, nós percebemos que as apostas estão ficando cada vez mais altas. As 90 lições anteriores gentilmente nos levaram até esse ponto. Fomos apresentados a várias ideias-chave, entre as quais
as de que nossos pensamentos dão significado a tudo, que eles fazem o mundo, e, em última instância, que não há mundo fora de nós. Essas ideias têm sido apresentadas de tal forma que a maior parte do tempo não pensamos seriamente sobre sua implicação. Se não existe mundo fora de nossas mentes, não pode haver corpo fora das nossas mentes também. Isso significa confrontar a questão: quem sou eu? Jesus nos levou até o ponto, em nosso treinamento, onde ele nos pede para fazermos apenas isso. Citação: o que pensas que és é uma crença a ser desfeita. Comentário: nós pensamos que somos corpos, e sob isso está a crença em que somos, entre aspas, o lar do mal, da escuridão e do pecado. Livro de Exercícios, página 93. Isso é o que precisa ser desfeito. Perceba a palavra crença. Nossos corpos não são fatos, mas crenças. Você não pode mudar um fato. O que é claro é o ponto principal do sistema de pensamento do ego. Nossa separação, incorporada em nossos corpos, é vista como um fato, parte da chamada ordem natural. Sua imutabilidade parece ter nos expulsado permanentemente no céu para nunca retornarmos. É por isso que Jesus colocou tanta ênfase em nossa compreensão do poder do pensamento, na mente, não no cérebro. A separação e o corpo que resultou dela é uma crença e, portanto, pode ser mudada, exercendo o poder da mente de escolher um pensamento diferente, aprendendo a colocar sua fé na expiação do Espírito Santo e retirando-a da separação do ego. Citação: mas o que realmente és tem que ser revelado a ti. Comentário: o que nós realmente somos é um ser, revelado a nós não porque Jesus está nos dizendo, mas por erguermos o véu que manteve a memória desse ser distante. A culminação da estratégia do ego para manter oculta a verdade é o corpo, com o qual nós nos identificamos. O perdão, o processo de retirar nossa culpa projetada, remove os véus que nos mantiveram inconscientes da presença do amor, o que nós realmente somos. Citação: acreditar que és um corpo pede correção, pois é um erro. A verdade do que és convoca a força em ti para trazeres à tua consciência aquilo que o equívoco oculta. Comentário: aqui vemos enunciado o equívoco que oculta a verdade. Nessa lição, Jesus se focaliza no equívoco de se identificar com o corpo. Como eu falei, Jesus não quer dizer para nós desistirmos do corpo. Em vez disso, somos solicitados apenas a pensar sobre sua natureza. Essa é apenas a lição 91, e quando chegarmos ao fim do livro de exercícios, Jesus vai nos dizer que estamos apenas no início. Novamente, ele não está esperando que seus estudantes liberem o corpo, mas que deem um passo atrás e pensem seriamente sobre seu papel no sistema de pensamento de especialismo do ego. Tal exercício reflete os passos gentis que nos ajudam a mudar nossa identificação do sistema de pensamento de fraqueza do ego para a parte tomadora de decisões das nossas mentes, que agora estariam livres para escolher a força de Cristo como sua realidade. Citação: se não és um corpo, o que és tu? Comentário: agora vem o terror real, refletindo o pensamento que vem na conclusão de, abre aspas, autoconceito versus ser, fecha aspas. Jesus diz:
Não há declaração que o mundo tenha mais medo de ouvir do que essa. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Texto, capítulo 31. Comentário. Essa é a afirmação que o ego tem tentado vigorosamente nos impedir de articular. Ela marca o fim do seu sistema de pensamento, de encobrimento, cuidadosamente planejado. Trazer essa preocupação à consciência nos permite olhar para a certeza aparente da nossa identidade como um ser corporal culpado, abrindo, portanto, a possibilidade de finalmente questionarmos a premissa fundamental do próprio ego, a crença em que a separação de Deus realmente aconteceu. Questionar essa premissa nos permite questionar a premissa de que nós, seres físicos e psicológicos, realmente acontecemos também. Citação. Precisas estar ciente de que o Espírito Santo usa para substituir a imagem de um corpo na tua mente. Precisas sentir algo em que possas depositar a tua fé, à medida em que a retiras do corpo. Precisas ter uma real experiência de outra coisa, algo mais sólido e mais seguro, mais digno da tua fé e realmente presente. Comentário. Isso nos dá um vislumbre incisivo da metodologia de Jesus. Através de todo o Um Curso em Milagres, ele nos apresenta os dois lados da mente dividida. Ele é explícito em relação a essa necessidade, senão a urgência, de que olhemos para o ego e compreendamos seu sistema de pensamento. Ao mesmo tempo, ele nos ajuda a perceber como o ego tenta encobrir a verdade. Embora nosso terror seja o de que, se desistirmos do ego, não teremos nada, temos essas palavras e lições para nos ajudarem a aprender que desistir do ego é o meio de descobrir a verdade gloriosa sobre nós mesmos, o tudo de Deus. Portanto, Jesus não está simplesmente dizendo que não somos corpos. Ele também está dizendo que existe algo palpavelmente real dentro de nós que vai assumir o lugar da nossa identificação corporal. É por isso que esse é um processo a longo prazo. Parte de nós entende que começar a liberar nossa identidade egóica com seu especialismo e julgamentos significa que nossa individualidade não vai ficar atrás. É isso o que nos amedronta. Em nenhum outro lugar, essa estranha situação, nosso medo da verdade, é mais diretamente expressa do que em, entre aspas, o medo da redenção. O seguinte parágrafo é um excerto representativo dessa importante seção, que descreve o medo de despertar para a verdade da nossa identidade como crianças do amor. Citação. Construíste todo o teu insano sistema de crenças, porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus e queres salvar a ti mesmo do seu amor, porque pensas que ele te esmagaria no nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir e, amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que, de fato, farias. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor, e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que lá está escondido. E é isso que te assusta. Texto, capítulo 13. Comentário. Mais uma vez,
Jesus não está pedindo para desistirmos da nossa individualidade, mas simplesmente questionando sua validade. Ele começa ensinando-nos que não somos um corpo, gentilmente introduzindo-nos ao processo que, em última instância, não amanhã, vai nos levar para casa. Portanto, ele nos conforta. Jesus diz: não tenhas medo de ser abruptamente erguido e jogado na realidade. O tempo é benigno, e se o usares em favor da realidade, ele manterá contigo um ritmo gentil na tua transição. Texto, capítulo 16. Comentário. Antes, no texto, ele reforça esse processo gentil do nosso despertar. Jesus diz: em primeiro lugar, tu vais sonhar com a paz, e então desaparecerás nela. A tua primeira troca do que fizeste pelo que queres é a troca dos pesadelos pelos sonhos felizes do amor. Texto, capítulo 13. Comentário. Em uma passagem que já examinamos, Jesus explica como o Espírito Santo não nos pede para despertarmos diretamente dos nossos pesadelos. Em vez disso, ele dá conosco os pequenos e gentis passos dos sonhos felizes do perdão, para que a paz resulte nisso em vez do terror. Citação. Nada mais amedrontador do que um sonho vão aterrorizou o Filho de Deus e o fez pensar que ele perdeu a sua inocência, negou o seu Pai e fez uma guerra contra si mesmo. Tão amedrontador é o sonho, tão aparentemente real, que ele não poderia despertar para a realidade sem o suor do terror e um grito de medo mortal, a não ser que um sonho mais gentil precedesse o seu despertar e permitisse que a sua mente mais calma desse boas-vindas à voz que chama com amor para que ele desperte ao invés de temê-la. Um sonho mais gentil, no qual o seu sofrimento foi curado e seu irmão veio a ser seu amigo. A vontade de Deus é que ele desperte gentilmente com alegria e dar-lhe o meio para despertar sem medo. Texto, capítulo 27. Comentário. Nós, portanto, começamos a aprender, sem medo, que existe realmente algo além dos nossos egos. Paz em vez de conflito, perdão em vez de especialismo, milagres em vez de ataque. O substituto para o ego, nesse ponto da nossa jornada, não é um ser abnegado, um pensamento além da forma, porque isso ainda é muito ameaçador. O ser substituto ainda é vivenciado dentro de um corpo, mas é um ser benevolente, um pensamento benigno, que é o motivo pelo qual Jesus fala de sonhos felizes. O perdão ainda é parte da ilusão da separação, mas uma ilusão com menos culpa, ansiedade, terror e especialismo. Portanto, Jesus diz que temos algo, entre aspas, mais sólido e mais certo, no qual colocamos nossa fé. No entanto, além até mesmo desse ser gentil e feliz, está o glorioso Cristo que Deus criou como nosso ser, o fim além do final da jornada. Citação. Se tu não és um corpo, o que és tu? Pergunta isso com honestidade e, em seguida, dedica vários minutos a deixar que os teus pensamentos equivocados sobre características tuas sejam corrigidos e substituídos pelos seus opostos. Comentário. Esse é um exemplo do que estivemos discutindo. Jesus está nos fazendo saber que Ele sabe que não vamos liberar o corpo com toda essa rapidez e que ainda vamos ter muitos pensamentos equivocados. Ele, portanto,
não vai trocar nossas ilusões pela verdade, mas vai trocar nossas ilusões malévolas e odiosas por outras mais benignas e gentis. Esse é o significado das seguintes declarações. Elas não devem ser vistas como afirmações, como eu já disse antes, mas como lembretes de onde Jesus está nos levando. Ele, portanto, nos leva a dizer: Jesus diz: eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, e sim na luz. Comentário. Jesus está nos dizendo para trazermos as ilusões dos nossos pensamentos equivocados à verdade da nossa identidade. Portanto, começamos a substituir as imagens infelizes de nós mesmos pelas felizes. No final, todas as imagens vão desaparecer. No entanto, ele não está nos pedindo para que essa seja a nossa experiência agora. Seu ensinamento é sempre gentil e paciente. Ao praticarmos uma lição como essa, precisamos estar cientes dos nossos pensamentos sobre nós mesmos, para que possamos aprender que eles são equívocos. Na verdade, existe uma correção para cada pensamento equivocado em nossas mentes, e nós precisamos trazer Jesus conosco para que possamos olhar juntos para esses pensamentos de inadequação, fracasso e auto-ódio. Tal olhar não julgador ordena a correção, capacitando-nos a olhar através das ilusões para a luz da verdade. Citação. Na segunda fase do período de exercícios, tenta experimentar essas verdades sobre ti mesmo. Concentra-te particularmente na experiência da força. Lembra-te de que todo senso de fraqueza é associado à crença segundo o qual és um corpo, uma crença que é equivocada e não merece nenhuma fé. Comentário. Toda a experiência de fraqueza vem de nos identificarmos com o corpo. Como sempre, as referências não são apenas ao ser físico, mas ao psicológico também. Novamente, nosso senso de dor, sofrimento e fracasso vem de colocarmos fé em nossos corpos. No entanto, o corpo não é a questão. Como Jesus nos disse antes do livro de exercícios, a questão é a incorporação do sistema de pensamento do ego. Livro de exercícios, página 72. E então, o problema real é meramente nossa identificação com o uso que o ego faz do corpo. Mais uma vez, não somos solicitados a negar nossos corpos, mas simplesmente a corrigirmos o propósito que devemos a eles. Citação. Tenta remover a tua fé dessa crença, nem que seja por um momento. Comentário. Podemos ver o quanto Jesus é não ameaçador em sua instrução, não tendo expectativas do nosso aprendizado. Seu propósito dominante para nós é bem explícito. No entanto, ele permanece gentil. Ele não está nos pedindo para suspendermos nossa identificação com o corpo, mas apenas para tentarmos fazê-lo por um minuto. O termo fé, você pode se recordar, se refere àquilo em que o tomador de decisões coloca sua crença, ou a qual professor ele escolhe como seu instrutor. Citação. À medida em que avançamos, tu te acostumarás a manter a tua fé naquilo que é mais digno de ti. Comentário. Novamente, Jesus está nos deixando saber
que esse é um programa de treinamento passo a passo, durando muitos, muitos anos. O que expressa um pouco de boa vontade é olhar para o que acreditamos ser verdadeiro e dizer, abre aspas, obrigado, Deus, eu estava errado, fecha aspas. Isso carrega em si a declaração implícita, abre aspas, obrigado, Deus, existe alguém dentro de mim que está certo, fecha aspas. A paz e a alegria de renunciar a essa necessidade de estar certo reforça nossa escolha do Espírito Santo como o objeto mais vantajoso da nossa fé. Citação. Relaxa no resto do período de prática, confiante de que os teus esforços, por menores que sejam, são plenamente apoiados pela força de Deus e de todos os seus pensamentos. É deles que virá a tua força. É através do seu forte apoio que sentirás a força em ti. Eles estão unidos a ti nesse período de prática, no qual compartilhas um propósito como o deles próprios. Deles é a luz em que verás os milagres, pois a sua força é a tua. Deles é a força que vem a ser os teus olhos para que possas ver. Comentário. Essa é outra forma de afirmar que nossa parte na expiação é pequena e a do Espírito Santo é grande. Dele é a força que sacamos para corrigir nossa escolha equivocada pela fraqueza do ego. Jesus nos pede apenas um pouco de boa vontade para praticarmos a lição para o dia. Na verdade, como já discutimos, é fazendo esse esforço, entre aspas, ainda que escasso, que chegamos a reconhecer o verdadeiro poder de escolha das nossas mentes. É o uso desse poder pela mente certa que nos une à força de Cristo. Sem nossa escolha, sua força permanece dormente, e sem essa força, nossas mentes permanecem para sempre na escravidão à escuridão do ego, cegas por sua fraqueza. Citação. 5 ou 6 vezes por hora, a intervalos razoavelmente regulares, lembra-te de que os milagres são vistos na luz. Certifica-te também de fazer frente a qualquer tentação com a ideia de hoje. Essa forma poderia te ser útil nesse propósito especial. Milagres são vistos na luz, que eu não feche os olhos por causa disso. Comentário. Na última revisão, Jesus continuamente usou a palavra, entre aspas, isso, referindo-se a qualquer coisa que nos tentasse a ficarmos transtornados através do dia. O propósito do livro de exercícios é nos prover com ideias que então possamos aplicar às nossas situações diárias. Essas ideias não fazem sentido, no entanto, se nós simplesmente pensarmos sobre elas sem prática, pois precisamos praticar, especialmente quando formos tentados a ver a nós mesmos como inadequados, ou a projetarmos nossa fraqueza e vermos alguém mais dessa maneira. Em outras palavras, sempre que formos tentados a fazer julgamentos sobre nós mesmos ou os outros, será um momento em que precisamos pensar sobre a lição do dia. A decisão de praticar é a decisão de ver. Visão em vez de julgamento. Como o texto nos lembra, citação, visão ou julgamento é a tua escolha, mas nunca ambos. Texto, capítulo 20.